Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou o Lucas Oliveira, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e no episódio dessa segunda-feira, 10 de março, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. A economia dos Estados Unidos segue em expansão, com destaque para a recuperação do setor de serviços em fevereiro. O payroll apontou desaceleração no mercado de trabalho, com leve alta na taxa de desemprego, mas ainda sinalizando um cenário robusto. O livro bege indicou melhora na disponibilidade de mão de obra, reduzindo pressões salariais, enquanto as incertezas sobre as tarifas de Trump persistem. Na zona do euro, o Banco Central Europeu cortou juros em 25 bips, e em coletiva, a presidente do Banco Central, Christine Lagarde, destacou o impacto dos gastos militares na economia, reforçando o compromisso com a estabilidade de preços. A flexibilização das regras fiscais da União Europeia e na Alemanha adicionam desafios políticos, sem alterar a postura do Banco Central Europeu. Na China, o governo mantém a meta de crescimento de 5% para 2025, priorizando o estímulo ao consumo interno. Sendo assim, com a Europa reforçando gastos com defesa e os Estados Unidos monitorando sinais da desaceleração econômica, as apostas em 3 cortes de juros pelo Fed em 2025 se mantêm. A parte curta da curva dos Treasuries recuou, enquanto a longa subiu, resultando na queda global do dólar. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Após a desaceleração do mercado de trabalho indicada pelo payroll, os investidores voltam a atenção para os dados de inflação dos Estados Unidos nessa semana. O CPI pode mostrar arrefecimento tanto no índice cheio, influenciado pela queda do petróleo, quanto no núcleo, que exclui alimentos e energia. O relatório JOLTS de vagas abertas trará mais detalhes sobre a perspectiva das empresas americanas, enquanto as prévias de março do sentimento do consumidor e das expectativas de inflação, medidas pela Universidade de Michigan, também ganham destaque. Na zona do euro, serão divulgados os dados da produção industrial de janeiro, que devem mostrar melhora, impulsionados pelo afrouxamento monetário do Banco Central Europeu. Já na China, os dados de inflação ao consumidor podem apontar forte desaceleração, enquanto a inflação ao produtor deve apresentar leve aceleração. O encerramento da Conferência Econômica Anual também será monitorado de perto pelos mercados. Com a expectativa de leve desaceleração do CPI, as yields dos Treasuries podem recuar, pressionando o dólar para baixo e reforçando a aposta em 3 cortes de juros pelo Fed no ano de 2025. No entanto, a cautela gerada pela retórica tarifária de Trump pode manter a tendência de queda nas bolsas americanas. E no Brasil, como foi a semana? Para conter a inflação de alimentos, o governo anunciou medidas como a isenção da alíquota de importação para 9 itens, incluindo milho, açúcar, azeite de oliva e carnes. A medida ainda precisa ser aprovada pela CAMEX. Ainda no tema de alimentos, o Ministério da Agricultura acelerará análises fitossanitárias e o Plano Safra priorizará itens da cesta básica, enquanto o CONAB reforçará os estoques regulatórios. O impacto fiscal das medidas ainda não foi calculado, segundo o próprio secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Mello. Com esse cenário, o Ministério de Relações Exteriores acredita ser possível um entendimento sobre a política tarifária de Trump após conversas entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Alckmin destacou que, entre os 10 produtos mais importados do Brasil, 8 já possuem tarifa zero e a tarifa média efetivamente recolhida é de 2,73. E qual será a agenda para o Brasil nessa semana? Os agentes seguem atentos à política comercial de Trump, mas a divulgação da inflação ao consumidor e as preocupações com a atividade econômica dos Estados Unidos devem manter o viés recente dos mercados, com queda nos Treasuries, no dólar e nas bolsas antes da reunião do FONC. No Brasil, o IPCA de fevereiro deve registrar forte alta, passando de 0,16 para 1,33, impulsionado pelo reajuste das tarifas de energia elétrica devido ao fim do bônus da Itaipu, pelo aumento do ICMS sobre combustíveis e pela alta sazonal do Grupo Educação. A inflação elevada reforça a expectativa do Banco Central de manutenção da pressão inflacionária no primeiro semestre. Os dados de atividade podem indicar uma recuperação parcial, mas sem alterar o cenário de precificação de aumento de 100 bips na Selic, já na próxima reunião, com possível desaceleração do aperto somente a partir de maio. No campo político, há expectativa pelo anúncio do crédito consignado para o setor privado, enquanto os debates no Congresso devem ganhar força na semana seguinte, com a Comissão Mista do Orçamento discutindo o orçamento de 2025. Nesse contexto, o cenário externo pode influenciar os ativos locais. O dólar tende a se desvalorizar frente ao real, orbitando em 5,75. A curva de juros deve ceder, mas com menor intensidade do que na semana anterior. O Ibovespa deve se valorizar, refletindo a queda dos juros e a retomada da divulgação dos balanços corporativos. Bom, e como tudo isso impactou na nossa busca pela meta atuarial?
Com o fechamento do primeiro bimestre, os ativos presentes nas carteiras dos RPPS mostraram sinais mistos, variando desde o IMAB5 até as estratégias de renda variável. O movimento da curva de juros explica esse desempenho. Em dezembro, houve um forte aumento nas projeções de Selic, saindo de 12% para 16%, impactando negativamente as carteiras e a meta atuarial de 24%. Janeiro trouxe uma correção robusta desse cenário, enquanto fevereiro apresentou uma maior estabilidade, resultando em uma performance inferior dos ativos mais arrojados em relação ao CDI. Com as expectativas de inflação em alta, a projeção de uma Selic elevada acaba se fortalecendo e torna as estratégias de renda fixa CDI mais atrativas para otimizar a relação risco-retorno. Nesse contexto, o fundo BB Perfil, enquadrado no 73A, se destaca com uma performance de 105% do CDI para 2025. Outro fundo de renda fixa que também chama atenção é o BB Renda Fixa Ativa Plus, fundo de gestão ativa que se beneficia do atual cenário, favorecido tanto pela alta de Selic quanto pelo ambiente incerto dos juros nos Estados Unidos. As estratégias de inflação e pré-fixado seguem com taxas atrativas, tanto para quem compra títulos públicos como para quem compra fundos de vértice, mas ainda exigem cautela, pois podem sofrer marcação negativa caso haja uma nova abertura da curva pela marcação a mercado dos fundos. Por fim, na renda variável, o forte desempenho do Ibovespa em janeiro não se repetiu em fevereiro, trazendo um alerta para o RPPS que aguardava valorização para poder movimentar os fundos do artigo 8º. Para esse segmento, a recomendação segue a priorização de investimentos no exterior, seja havia um fundo de artigo 8º, como o BB Bolsa Americana, ou até mesmo fundos BDR, como o BB Bolsas Globais Ativo e BB Globais Institucional BDR, ambos enquadrados no artigo 9º. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderente a resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não apresenta garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.